Você sabia que existe um incentivo fiscal que pode reduzir a carga tributária das empresas do setor de distribuição atacadista? Pois então, no Espírito Santo existe o Compete Atacadista, que é um benefício fiscal que ele tem como objetivo reduzir a carga tributária final nas operações de venda interestaduais. E como é que ele funciona? Nas operações de venda no atacado para outros estados, haverá um crédito presumido que fará com que a tributação efetiva nas operações interestaduais tenha a carga tributária total de apenas 1%. Por exemplo, numa operação de venda interestadual para o estado do Amazonas, de uma empresa realizando a venda, utilizando-se o Compete no estado do Espírito Santo, e de uma outra empresa fazendo a mesma operação, mas pelo estado de São Paulo, a carga tributária da empresa que utiliza o Compete ES atacadista vai ser pelo menos 50% mais barato o ICMS do que na venda saindo do estado de São Paulo. E quem pode aderir ao Compete atacadista? São as empresas do lucro real e do lucro presumido. As empresas do Simples Nacional, elas não estão autorizadas, com exceção daquelas que já extrapolaram o limite de faturamento e estão apurando no regime ordinário de débito e crédito. Também é preciso ter um CNPJ no estado do Espírito Santo e o CNAE principal precisa de ser atacadista. O estabelecimento ele pode ser matriz, ele pode ser filial de dentro ou de fora do estado. E, inclusive, ele não precisa de montar estrutura própria, ele pode utilizar o operador logístico, bastando contratar um armazém logístico localizado no estado capixaba. No Compete atacadista, é permitido vender para consumidor final não contribuinte de ICMS, mas é proibido vender para consumidor final pessoa física. Não é permitido utilizar o Compete estabelecimentos importadores beneficiários de outro incentivo fiscal, o Investe ES. Contudo, há a possibilidade sim de utilizar o Compete e o Investe ES, mesmo por empresas do mesmo grupo, desde que sejam estabelecimentos autônomos realizando operações distintas. Exemplo, é permitido que um estabelecimento industrial matriz que já usufrua do Investe ES transfira a mercadoria para uma filial que é atacadista, que quando realizar operações interestaduais de venda, poderá também utilizar o Compete ES. Uma outra vantagem para os atacadistas no estado do Espírito Santo é que nas operações de venda interna há uma redução de base de cálculo, que a carga efetiva vai ser de apenas 7%. Essas então são as dicas para o Compete atacadista.